Nossa, quebrei! Bom dia! Já estamos aqui no De Olho no Som pela sua TVI, canal 24.2 na TVC e no YouTube para o mundo inteiro ver. Gostou, Pérola? Com rima e tudo. Estamos aqui com o quadro De Olho no Som, o som que você ouve, aqui você vê. E hoje nós vamos falar um assunto muito interessante para você que está estudando áudio, para você que já trabalha com áudio, você que sonoriza igrejas, sonoriza PA, sonoriza barzinho, sonoriza em estúdio, você que mixa, masteriza, capta, grava, né? Você que é músico também, que é você mesmo quem faz tudo, que toca, canta, liga o som, desliga, equaliza. Vamos estar falando sobre os vários tipos de microfones e um tipo que é o mais usado hoje de equalizadores. Então, para a gente encurtar a conversa, vamos logo mostrar aí, Cássio, o primeiro microfone, para a gente estar falando sobre eles. Existem vários tipos de microfones. Qual a diferença entre um e outro? Existem microfones que são dinâmicos, que é tipo esse que você está vendo aí, e esse que a gente utiliza aqui. Corta para cá, Cássio. Esse aqui que a gente utiliza é um microfone dinâmico, supercardioide, de polaridade supercardioide. O que é que significa isso? Significa que se eu tirar ele dessa posição aqui, se eu falar um pouco de lado dele, se eu colocar ele um pouco para longe, ele não vai funcionar muito bem, porque ele não vai captar o som em volta, né? Ele só capta o som aqui por cima, e isso foi projetado para lugares que tem muitos microfones, ou que são lugares que tem muito barulho, ou que são lugares que você precisa captar só o que está aqui. Esse tipo de microfone condensador não, é dinâmico, supercardioide, ele é feito para isso. Então eu vou tirar aqui para você ver a diferença que é. Se eu colocar ele aqui, nem sei se você está ouvindo minha voz direito, né? Você deve estar ouvindo ali quase nada, porque ele não capta do lado. A cabeça desse microfone aqui, ele é exatamente igual a desse microfone que você está vendo aí do lado, né? Só que esse aqui tem a almofadinha da TVI e tal, para você ver direitinho a nossa logomarca, né? Mas ele é igual àquele dali. A diferença é que esse aqui é um microfone com fio e aquele lá é um microfone sem fio. Os microfones sem fio, eles têm aquele pinozinho ali embaixo, que é o transmissor do sinal, que vai para um receptor que recebe o sinal, né, via ondas de rádio, e aí ele tira um fio para a mesa de som. Geralmente essas receptoras, elas ficam próximas à mesa de som, tiram um fio ali, liga na mesa de som e o sinal chega. São microfones usados em palco por artistas, né? O nosso Denilton aqui tem um microfone desse, que tem mais mobilidade para você não ficar andando para lá e para cá, trumbicando nos fios. Então são os microfones dinâmicos. Qual a diferença dos microfones? Então agora a gente vai passar para os microfones. Qual é, Cássio? Solta aí. Isso, esses também são dinâmicos. Tem vários tipos aí. Veja que esses dois à sua esquerda, eles são iguais a esses aqui que eu estou usando, certo? São microfones para você usar para fazer locução, para você fazer alguma apresentação, para você fazer entrevistas na rua, que é onde tem são lugares barulhentos e você não precisa captar aquele ruído todo, né? Esse pretinho aí, ele já é um microfone um pouco acima, a qualidade é um pouco melhor, um pouco mais caro e tudo, mas tá bem dentro do contexto. Esse outro que parece ter uma cabecinha cortada, que está logo à direita do microfone preto, ele é um microfone mais duro, que a gente chama, que é para usar com instrumentos que tem um som muito forte, como instrumentos de sopro, trombone, sax, trompete, para usar em bateria. Geralmente usa na caixa da bateria para captar, usa instrumentos de percussão, em congas, em timbales, em bongô, né? Surdo, né? Alguns, né? São microfones para isso. Esses outros dois, o prateado e o outro cinzazinho no canto à direita, eles são microfones chamados shotgun. São microfones condensadores também, que captam o som mais longe, mas nesse caso aí eles têm uma direção só também. Como eles são bem fininhos, eles captam só pela pontinha aqui também, né? Você tem várias usabilidades para esses microfones. Por exemplo, numa bateria, você usa ele no chimbal, que é o prato que você conduz a música,
E no over, que é acima da bateria ali, ele capta os pratos da bateria e também capta o som da bateria toda. Ele vai captar só o brilho dos instrumentos, né? Num estúdio como o nosso aqui, nós temos um microfone desse tipo, só que ele é um pouco mais comprido, que a gente chama de boom, que é o microfone de captação para televisão, para cinema, né? Programas de TV, novelas, filmes, produções de vídeos comerciais, né? A gente usa o boom por quê? Porque são microfones que têm uma ótima qualidade, são direcionais, né? Tipo shotgun, e ele capta um pouco mais longe o sinal sem captar o que está em volta. Então, quando você tem um boom, né, você vê a minha imagem aqui, ó, eu tenho mais ou menos um meio palmo entre a minha cabeça e o teto da imagem, né? O boom você coloca ele assim, num pedestal, a pessoa fica mais para lá, e aí tem uma vara do boom que o pessoal usa para captar esse sinal, ele fica aqui, exatamente aqui acima. Então você que está assistindo não vê, né? Mas quando você vê que uma cena de uma novela, de um filme, que não existe microfones, porque numa série, num filme, numa novela, não pode aparecer os microfones, né? Quando o cara não usa a captação direta, como a gente fala de cinematográfica, que ele coloca o microfone embaixo de uma mesa, dentro da roupa da pessoa, ou no cabelo, né? Ele está usando o boom. São os microfones que estão acima. São microfones que têm um poder de captação muito bom, é uma boa qualidade, e dependendo também do preço. Vamos passar para os outros, Cássio. Este daí. Esse microfone é o chamado condenser, microfone condensador, né? Ele é usado para gravação em estúdio, geralmente para você gravar os artistas, e aí você consegue extrair uma excelente qualidade do artista gravando determinada música, né? E tem uma qualidade muito boa. São microfones que captam à distância, né? Microfones que captam numa distância de até meio metro, você consegue fazer uma boa captação. Tem microfones desses que a captação dele já não é aqui por cima, ela é lateral. E tem microfones desses aí que captam em todos os lados, que é o figura 8, né? Esses microfones, dependendo do preço, você tem essa variação de captação. Tem alguns que tem uns botões neles para você ligar algumas coisas, diminuir algumas frequências que não são próprias à voz que você está gravando. Você pode gravar, por exemplo, captar um som de um piano acústico com alguns microfones desses. Você pode captar uma bateria inteira. Você pode usar esses microfones como microfone de sala na captação de bateria no estúdio. Esses microfones são mais para usar em estúdio, não dá para você usar na rua porque eles captam tudo que tem à volta. Então, por exemplo, você usar um microfone desse nesse estúdio aqui que nós estamos é inviável porque aqui tem ar-condicionado e tudo e tal. Com esses aqui você já ouve um pouco. Com um condensador desse aí, você ia ouvir absolutamente tudo, né? Uma pessoa que entra aqui, que abre a porta, você ouve tudo. Então ele geralmente é usado em estúdio de rádio, né, para locução, ou em estúdio de gravação de música, para você captar os cantores, captar um violoncelo, por exemplo, captar um violão sem você ligar o violão no cabo, né, o som natural do instrumento, a acústica natural do instrumento, você captar o som da sala, né, quando você toca uma bateria, que é um instrumento estridente, mas numa sala bem controlada, você coloca dois microfones desses, tipo a 3, 4 metros de distância do instrumento, a uns 2 metros ou 3 acima do nível do instrumento, e você consegue obter aquele som gostoso que vem também da acústica da sala, quando é uma sala muito bem tratada. Então esse é o microfone condensador. Você vê que ele tem ali aquela figurinha ali, que muitos músicos, muitos produtores independentes, né, que tem seu estúdio no quarto de casa, acha que é o home studio, né? Acha que ali coloca uma meia ali. Hoje não se usa mais porque isso ficou barato, o antipop, né? Aquela pecinha que coloca ali, aquilo dali é para você barrar a passagem do ar. Quando a gente emite as nossas consoantes, por exemplo, o B, o P, o T, o F, né? O Z, muita gente o S joga muito ar para fora e faz aquele barulho estranho no microfone, né? Então esse antipop, ele é para isso. Além disso, ele também não deixa passar a saliva para o microfone, porque às vezes a pessoa está cantando naquele ímpeto ali e aí solta um pouco de saliva, né? Esse tipo de microfone, ele capta muito, então quando a saliva bate nele também faz um barulho. E aí esse antipop, ele limita, né? Ele é furadinho ali, passa a sua voz e tudo, mas não passa esse excesso de ar e nem passa
a saliva. O próximo, Cássio? Isso. Esse microfone aí, ele é um microfone artístico. Esse microfone foi popularizado no mundo inteiro. Ele foi usado por Elvis Presley, o grande Elvis, né? Esse microfone aí, mais precisamente, ele é um microfone Shure, né? O Super 55, ele é de 1975 aí mais ou menos. É um microfone muito conhecido por estar sendo usado pelos artistas. Eles pegam nele aqui em cima da bobina e tal, e ele tem aquele botão ali que liga, ele desliga, e ele mexe assim, você faz isso nele, né? Independente de estar no pedestal ou não, né? E é um microfone que parece um condensador, mas ele não é um condensador, ele é um microfone dinâmico como esse, com a diferença de que ele tem a captação nesses furinhos aí do lado, né? O som dele vem por aqui pelo lado. E é bom para usar de uma maneira artística, para você gravar um clipe, para você fazer uma coisa assim legal. Ele não é um microfone para você estar usando num show, não é um microfone para você estar usando num evento, né? Tem gente que usa, mas não é bem indicado. Aliás, hoje muitas pessoas fazem muitas coisas que são erradas achando que são certas, porque na internet dos anos 90, mais ou menos até os anos 2000, muitas pessoas fizeram muitas sátiras no Brasil e no mundo com diversos temas políticos, musical, governamental e tudo mais, fazendo sátira. E o pessoal do ano 2000 pegou muita sátira como se fosse a realidade, né? O que tinha que ser feito, quando aquilo era para não ser feito. E uma das coisas é o uso desse microfone, que muita gente usa ao vivo, né, para ficar bonito e tal, mas ele não capta bem. Por quê? Porque o microfone, corta para cá, Cássio. O microfone, ele é um imitador muito ruim do nosso ouvido humano. Por que eu digo imitador muito ruim? Porque se passar um avião aqui agora, vocês não vão me ouvir, vocês vão ouvir só o avião. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele tem recursos suficientes, né, para limitar o que a gente ouve para não estourar os nossos tímpanos. Como o som de um avião é um som ensurdecedor, né, 190 dB, que é a medida sonora, SPL, 190 dB, vai nos deixar surdos, vai estourar nossos tímpanos. Então, o cérebro limita o que a gente está ouvindo, e quando o avião passa, ele começa a abrir de novo. Por exemplo, quando você está num aeroporto muito tempo, ou num show, durante 2, 3, 4 horas, quando você chega em casa, seu ouvido fica dando aquele zumbido, ou um zumbidinho muito, muito fininho, ou aquele tum, muito grave, ou então aquele chiado. E dependendo da sua exposição a esse barulho, esse zumbido ele pode se tornar permanente, e isso significa que você está perdendo os folículos capilares minúsculos que nós temos no nosso canal auditivo, que faz com que detecte a vibração, sinta a vibração do som e passe para o nosso cérebro por impulsos elétricos e traduz no que a gente ouve, né? Então, quando nós ouvimos, existem milésimos de segundos entre esse tempo que o som chega aos nossos ouvidos e vai para o nosso cérebro para ser decifrado, né, por assim dizer. Os microfones acabaram, né? Vamos falar sobre isso. Não acabaram, não. Tem esse tipo de microfone aí que são microfones para bateria. Veja que eu falei daquele que tinha lá atrás, o do canto direito. Pode deixar só a imagem, Cássio. O do canto direito, do seu canto direito aí, que você está vendo, ele é igual àquele que eu tinha mostrado antes, que é o microfone que geralmente se usa na caixa da bateria. Porque ele é um microfone que a cabeça dele é diferente, ele é um microfone que a captação dele, ele capta sons mais fortes, né? Ele suporta uma pressão sonora muito maior. Esses outros microfones que são os 4 da esquerda, os pequenos, são iguais, eles são os microfones para usar nos tons da bateria, né? Nos tambores. Esses microfones, eles têm o mesmo tipo de captação, porque os tambores têm os mesmos tipos de frequências, e aí você utiliza esses microfones. O microfone igual a eles, mas que é um pouco maior, que está à direita, é o microfone que se coloca no bumbo, que é o maior tambor que nós temos na bateria, que fica no centro, que é tocado com o pé. É o que vai colocar a frequência mais grave, que é a do bumbo, né? Aquele tum, tum que você ouve nas músicas. E os dois à esquerda, que são os shotgun também, como eu tinha falado, que são os microfones que se usam no overhead, que é acima da cabeça, aonde você vai estar ouvindo o som brilhante da bateria. Mas nenhum desses microfones seriam bem utilizados sem um bom equalizador, né, Cássio? Quando a gente trabalha com esses microfones, a gente tem que ter uma boa mesa de som, né? E hoje nós temos as digitais, que são maravilhosas, que nos possibilitam trabalhar com
grande gama de frequências que a gente pode mexer, né, para alterar algumas coisas, para consertar alguns erros e também distribuir o fluxo sonoro, né, na gama de frequência que nós trabalhamos é de 20 Hz, que são 20 oscilações por segundo, até 20 kHz, que são 20.000 oscilações por segundo. Onde 20 Hz é o subgrave, né, o grave que você mais sente do que ouve, porque é aquela frequência muito que vibra muito, e o superagudo, que é um agudo tão alto que a gente não consegue ouvir se a frequência estiver isolada. Tem que estar várias frequências juntas próximas, você subir ou descer para você entender a inteligibilidade desse som, né? Então, quando você tem uma mesa digital, a gente passa a entender como é um equalizador. Se você olhar no meio, aí no centro onde tem esses gráficos, você vai ver que tem a partezinha amarela que desce, tem a partezinha azul ali que está subindo, né? Tem uns riscos ali subindo no meio. Esses riscos no meio que estão atrás ali subindo, eles são o gráfico do som que está sendo emitido pelo canal. Por exemplo, ali tem uma bateria tocando, você está vendo aquilo ali. Então ali você já vê o que sobra, o que falta, o que precisa. E essa partezinha colorida já é você mexendo no equalizador para dizer o que é que você quer excitar, que é trazer para a gente ouvir mais, ou atenuar, que é tirar algumas frequências. Então, nem todos os instrumentos utilizam-se de todas as frequências, né? Como nós temos de 20 Hz a 20 kHz, mas nós temos as faixas de frequências aonde determinados instrumentos e vozes sobressaem e aonde eles não sobressaem. Então, se a voz humana, geralmente, ela não sobressai abaixo de 150 Hz, não tem por que você usar 150 Hz no canal ali, no equalizador, porque se você deixar aquele 150 Hz aberto em tudo que você não vai usar, tipo, tem um cantor cantando e tem mais 3 back vocais, são 4 microfones abertos, né? Aí, vamos dizer, tem uma guitarra ali que também não usa. Aí você deixa aquilo ali, vou usar flat, como o pessoal fala. Usa tudo no meio. Você está usando muitas frequências que você não precisa usar. Mas não está sendo emitida aquela frequência ali, mas eu deixo flat, entendeu? Mas aquilo ali pode trazer o ruído, porque o básico do som é a relação sinal-ruído. O que é a relação sinal-ruído? A relação sinal-ruído é quando você está sonorizando. Por exemplo, eu vou captar esse microfone aqui, eu aumento o volume dele, chegou ali na mesa para Cássio, tá bom e tal, mas a gente não fez a medição correta em decibéis e tá chegando baixo lá. O que é que Cássio precisa fazer para o som chegar? Ele vai aumentar lá, ele não aumentou aqui na mesa de som. Quando ele aumenta lá, ele vai subir o som do microfone, mas também o ruído que tem, né? Não é que o lugar tenha o ruído, nem sempre é o lugar que tem o ruído, mas existe o ruído elétrico, indução eletromagnética. E esse ruídozinho minúsculo de um canal, quando você tem 10 canais abertos, ele já se torna um ruído considerável. E quando você não coloca direito essa questão, ele vai trazer muito ruído. Então você tem que fazer a medição primeira com a estrutura de ganho, para que aquele sinal entre correto. Por exemplo, a minha voz aqui, ela tem que entrar no mínimo em menos 24 decibéis. Em menos 24 dB, para que chegue uma boa relação sinal-ruído lá para Cássio. Esse outro equalizador aí, é só para vocês virem que nós temos um corte ali, o primeiro botão à esquerda, em cima, na parte azul, veja que embaixo está dizendo 80 Hz. Ele está cortando na frequência de 80 Hz. Se você olhar no ganho dele ali, ele não está cortando, né? Mas você pode cortar ali. Uma voz humana não existe em 80 Hz. Agora, se for um contrabaixo, aí você vai excitar, você vai pegar e vai colocar, em vez de você tirar, porque o baixo opera nessa frequência de 80 Hz. Volta no outro, Cássio, por gentileza. No outro equalizador. No outro equalizador já está mostrando aqui, veja que tem uma linha que ela está saindo de baixo até chegar ali na partezinha amarela, onde também está sendo cortada um pouco. Essa linha de baixo ali é onde você está medindo ali, você está tirando o grave que você não precisa na voz, por exemplo. Você está tirando o grave que você não precisa numa guitarra, por exemplo, né? Ali em cima, aquela azulzinha lá na frente, você está colocando médio agudo, por exemplo, uma frequência numa caixa da bateria, uma frequência na voz para trazer mais brilho, para a voz ficar mais inteligível, né? Na guitarra ou no violão para o som ficar mais brilhante, entendeu? Então, essa daí é a usabilidade do equalizador. Então nós temos microfones, nós temos equalizadores e nós estamos falando aqui sobre áudio para você, porque aqui de olho no som, o som que você ouve, aqui você vê. Nós vamos ficando por aqui, né? Vou passar para a Pérola e daqui a pouco nós vamos ter o programa de esportes
E fique conosco, estamos na internet também, no YouTube TVI Oficial. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos e vamos lá!